pra toda a gente. Tô jogando minha força que é de Angola. 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 Ô capoeira, vou jogar. Vamos embora. Pular. Ô capoeira, vou jogar. A ideia de que os africanos eram pacíficos e que aceitavam sua condição de escravizados foi por muito tempo propagada pela história oficial. Entretanto, desde o continente africano, os negros se utilizavam de diversas formas de resistência. As fugas, as rebeliões e a formação dos quilombos causaram sérios prejuízos ao sistema opressor. O fim da escravidão no sul do país em 1884 é um outro mito. É mentirosa. Basta nós vermos, tá, a documentação da época. Nós vamos ter em 1887 revoltas de escravos e escravos aquilombados na Serra do Tapes. Em 1884, o que foi que houve? Vendo um grande clamor popular que veio já do Ceará e do Nordeste, que não precisavam mais da mão de obra escrava, eles pegam, libertam os seus escravos, Ceará e Amazonas. Aqui no Sul, tem-se essa falsa ideia também que a abolição foi feita em 84. Não foi. Em 84, nós tivemos aqui um grande movimento. Mas esse movimento que nós tivemos em 84, ele não dá a liberdade aos escravos. Ele vai pregar, ele vai dar a liberdade aos escravos, entre aspas, com cláusulas de prestação de serviço. Ou seja, damos um exemplo. Liberto meu escravo fulano de tal com a condição do mesmo me servir até o fim de minha vida. Isto é dar liberdade a alguém? E essas cartas, condicionando a alforria do escravo à prestação de serviço, tá? Ela poderia ser rompida pelo senhor a qualquer momento. Então, nós tivemos, sim, um grande número de cartas condicionando a libertação dos escravos. As estruturas de cidade eram um pouco menos ruins, assim, um pouco menos difíceis de organização do que no interior, as grandes plantações. Então, na cidade, os negros conseguiram também estruturar um certo ganho para comprar suas alforrias, né? E isso também acaba com esse mito de que Princesa Isabel veio e deu uma liberdade para o povo negro, como se o povo negro estivesse o tempo todo esperando, não estivesse se movimentando. E não, o negro sempre resistiu, sempre se revoltou. E a capoeira também está aí. A capoeira sempre teve na história do povo negro, em todos os estados. Onde teve um negro escravizado, teve a luta da capoeira, a luta de libertação física e a luta de libertação também mental. O 13 de maio, ele é para ser festejado ou não? Ou é para se festejar o 20 de novembro? E aí nós temos que ver como a nossa história encara esses dois processos. Em primeiro lugar, nós temos que ver que a abolição, ela não foi dada aos negros, ela foi conquistada aos negros. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que ela foi conquistada, porque ela começa lá antes mesmo da formação de Palmares. Porque os negros lutavam por quê? Para ter o quê? A sua liberdade. E é por isso que acontece o 13 de maio. O 13 de maio, ele não se dá por uma bondade da nossa princesa Isabel. Porque o império, se assim o quisesse,
poderia ter feito esta abolição há muitos anos atrás, porque o nosso poder é um poder monárquico, e sendo um poder monárquico, o Império pode fazer esta abolição. Só que o Império era dependente da mão de obra escrava. Sou Quicumbi, Moçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa Jejinagô. Sou a bombacha de santo. Sou o churrasco de Ogum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem, nas entranhas desta terra, nutre raízes também. Vir para o Rio Grande do Sul também era motivo de castigo. Negros que eram revoltados, que eram fugitivos, eram ameaçados. Se tu fugir de novo, eu vou te mandar para o Sul. Que era chamado de continente, era o fim do nosso estado, do nosso país. E então, com essa chegada desse povo, desse povo negro, é que vão se formando, então, as estruturas afro-gaúchas. Cidade onde mais tiveram populações negras, Cruz Alta, Pelotas, Rio Grande, né? Rio Pardo, Osório. São cidades que até hoje têm uma grande influência da cultura negra, né? Tem os Moçambiques em Osório, tem os Quicumbis em Rio Pardo. E em Porto Alegre também, é lógico, né? Porto Alegre se tornando uma cidade, estaria mais em evidência também. Os negros são trazidos para cá e aqui começam a trabalhar também como escravos de ganho. Andando, podendo ter um ir e vir um pouco mais livre. Este outro espaço é um espaço especial da cidade e que guarda muito a tradição negra em Porto Alegre, o mercado público. O mercado público por quê? Não é? Na tradição africana, o mercado é o lugar da prosperidade, é o lugar dos negócios, é o lugar da fartura. E a população negra tem em especial, um trabalho significativo neste espaço, não é? Aonde diz a tradição que nós temos um orixá ali assentado, que é o Bará, aquele que abre os caminhos da prosperidade e dos negócios. Em relação ao trabalho, os homens negros, não é? Trabalharam muito tempo como carregadores de água, carroceiros, e o mercado também é uma tradição em relação a isso. E depois nós temos os estivadores, não é? Então, que eram aquelas pessoas que carregavam as matérias que esvaziavam, traziam os alimentos dos navios, tiravam os alimentos dos navios. Então, o mercado também tem essa tradição, além da venda, além da prosperidade, essa relação muito próxima com os estivadores. Milonga, tango, malambo. Eu chego, negro, ao prata. Milonga, tango, malambo. Familiares, essas palavras quentes me agasalham. Hoje no nosso linguajar, então nós temos falas como mondongo, mocotó, mochila, cacunda, que são tecnologias, são palavras que vieram da cultura bantu. Mas a nossa religiosidade afro-gaúcha é da cultura iorubá. Nós cultuamos orixás,
falamos de nações que são mais vinculadas a uma determinada parte da África. E isso nos causou um espanto. Bom, se os bantos, negros afrobantos, angolas, do Congo, de Benguela, os caçanjas, foram a grande maioria que foram trazidos para o Rio Grande do Sul, como é que se dá essa grande influência do povo iorubá? Aí fomos pesquisar e percebemos que, assim como na Bahia, os iorubás foram os últimos a serem trazidos, também aqui para o Rio Grande do Sul. E vieram no momento onde a estrutura gaúcha já não estava tão focada no cultivo, né, na produção de charque. Então, por que essa diferença? Quando o Rio Grande do Sul se torna trabalhando uma produção mais urbana, estruturado mais em cidades, aí o povo iorubá vem e com isso consegue ter um maior ir e vir. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a organização dos negros nas cidades e a herança cultural africana tão presente nos dias de hoje. Não saia daí, que já voltamos. A história oficial também relegou por muitos anos o real papel das mulheres. E se falarmos de mulheres negras, os dados são ainda mais escassos. Desde a década de 80, diversas organizações realizam o resgate permanente das mulheres negras que contribuíram para a formação do povo gaúcho. Em relação à participação da mulher negra, né, na vida econômica e social deste Estado, vale lembrar que ela, logo após o período abolicionista, foi ela que sustentou, foi a mulher negra que sustentou boa parte das famílias negras, visto que os homens, eles tinham a sua participação no mercado de trabalho era restringida. Primeiro porque tinha que concorrer com o trabalhador europeu e, por outro, porque a ele ficava reservado aquelas profissões menos competitivas, né? Então, eles eram carregadores, eram estivadores, então, atividades que não eram muito atrativas para as outras pessoas. E daí, então, o papel fundamental da mulher negra, né? Não só no processo de socialização dos filhos das famílias brancas, mas também a manutenção da sua família, porque ela ainda conseguia trabalho como lavadeira, como cozinheira, como empregada doméstica. Então, isso fez com que ela segurasse economicamente as suas famílias. Um outro lado também, um outro mito que nós temos no Sul, das chamadas amas de leite. Nós temos o mito que as amas de leite vão aproximar o escravo do senhor, o filho do senhor mamava na negra, se afeiçoava negra, coisa e tal. Para um pouquinho. Nós temos que ver uma coisa, que muitas vezes essa negra, que era ama de leite, ela tinha sido apartada do seu filho. Tinha sido apartada do seu filho para dar mamar ao filho do senhor. Esse é o tratamento? Qual a relação que ela teria com o filho do senhor? Que é um outro mito do negro bem tratado no sul do país. Né? Que basta nós vermos os viajantes, que a gente desmente esta dita democracia racial sulina. A nossa história, ela é escrita por homens. E esses homens machistas, eles marginalizam essas mulheres. Então, nós temos que começar a revisar também, tá, a posição das mulheres na história. Contar como foi a participação delas. Porque se nós pegarmos um livro didático, um exemplo, tá, nós vamos ter que só basicamente elementos femininos. Nas cidades também a gente tem um trabalho bem grande
dessas pessoas, então, que escravizadas. São os chamados negros ao ganho, não é? Ou então escravizados de ganho, que eram aquelas pessoas que trabalhavam, não é, para os seus senhores, mas tinham uma certa liberdade, não é? A opressão maior se dava naquilo que eles tinham que pagar. Então era acordado um valor, não é? E essas pessoas vinham ou trabalhavam como quitandeiras, vendedores ou outra atividade qualquer, mas eles num determinado tempo tinham que dar então um valor para esse senhor. E aí nós temos todas as profissões desses escravizados de ganho, além de vendedores, amas de leite, inclusive, e nos jornais do século XIX a gente encontra, então, essas pessoas, né, os senhores alugando os seus escravos para trabalharem nas cidades. Nós temos que ver o trabalho urbano e aquele trabalho que não é urbano. No meio urbano, os negros vão estar presentes em todas as atividades. Vão ser alfaiates, eles vão levar água, eles vão cortar lenha, eles vão fazer todas as atividades possíveis. Somente não farão aquelas que necessitam de um certo conhecimento, que seriam aquelas ligadas às letras, digamos assim. Mas nas outras todas, os negros vão estar presentes nela. A imprensa negra nesse período, ela é também bastante ativa, bastante atuante. Principalmente se a gente pensar que as pessoas não tinham condições, elas não participavam de jornais oficiais. Então, era tudo feito amadoristicamente. Não é? Então, se a gente pensar nisso, nós temos o jornal Exemplo, não é, que foi o que durou, um dos que teve a maior duração, e o empenho das pessoas, não é, que participavam dessa formulação desse jornal em transmitir as notícias para a população negra, os convites de bailes, e também faziam bastante críticas em relação à situação que vivia a população negra. Pelos padrões mais altos do cívico pundonor, que refulge em cada página da história política do Rio Grande do Sul. Retomamos hoje aqui, sob a cúpula do Palácio Farroupilha, o curso das nossas atividades parlamentares dentro da plenitude da sistemática democrática. Historicamente falando, os negros, eles trazem consigo a sua religião da África. E aqui esta religião ela sofre algumas mudanças em relação àquela que acontecia na África. Por exemplo, nós não podemos pensar que o batuque praticado aqui no Sul é igual ao batuque praticado na África. E por falar em África, nós temos que ver uma outra coisa. De que África nós estamos falando? Porque a diversidade na África é algo muito grande. Sendo grande essa diversidade, dependendo de que parte da África aquele negro veio, ele vai ter costumes, ele vai ter os aspectos religiosos diferenciados uns dos outros.
Mas aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos a herança de várias culturas afrodescendentes. Temos o batuque, a religião dos orixás, que é cantada nos terreiros em língua urubá. Temos as congadas, os maçambiques e Osório, cultura banto. Temos o linguajar, né? Vou te dar uma sumanta, minha avó fala isso muito. Sumanta quer dizer, bater, né? Uma pessoa mais velha falando uma criança. São palavras tipicamente bantu. Temos pessoas que têm até hoje sobrenome ali na região de Osório, Morro Alto, onde tem mais recente quilombos, pessoas que têm o sobrenome Bitongo. O Bitongo é totalmente, né? Vem do umbundo, quimbundo. Então nós temos isso. E aí destacamos também que a resistência do negro, do povo negro, de homens e mulheres negras, é tão forte que a religiosidade de matriz africana, que no caso seria a religião de matriz africana iorubá, né, que nós chamamos de nação, traz para o Rio Grande do Sul o maior número de terreiros de todo o país. E isso é uma loucura, assim. Por que isso, né? Como isso se dá? Através dessa resistência. Então, hein, Sofia? O que achaste? Viste a contribuição que o meu povo teve na formação de todos nós gaúchos? Ah, eu adorei! Nestes 4 programas, eu pude conhecer muito da história da África e da história do nosso estado. Oh, é uma pena que quase não falam sobre isso nas escolas. Pois é, Sofia, é uma pena mesmo. E eu tenho certeza que ainda há muita coisa para ser contada sobre os nossos antepassados negros. É preciso que as escolas contem mais essas histórias. No próximo programa, exibiremos o documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. Não perca! Até lá!